saudar a todos os meninos que agora estão vendo este vídeo, dizer que estamos nós aqui para nos prepararmos para o teste do professor Loquiossi de Física. Entretanto, informar a todos vós que devem estudar, se prepararem ao máximo, porque não vão copiar. Mesmo que vocês sentem 3, 4, não vão copiar. Já vos expliquei como é que vai ser. Ok. Temos aqui a questão número 1, que diz: determine o valor lógico das seguintes afirmações. Quando dizem valor lógico, estão a dizer para nós que devemos dizer se essa afirmação é verdadeira ou se é falsa. A primeira afirmação diz: a aceleração na queda livre é nula. Se recordam, meninos, na sala de aula o professor trouxe aqui a lenda de Isaac Newton, em que ele estava sentado numa macieira, em que caiu uma maçã e que daí brotou a curiosidade de querer perceber o que empurrava a maçã. E desta maneira ele chegou à conclusão de que a maçã era atraída pela Terra com uma aceleração igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Em que nos dias de hoje, para questões de facilidade nos cálculos, acabamos arredondando para 10. Neste caso, olhando para essa afirmação, onde já vai dizer que a aceleração na queda livre é nula, não vai ser nula não. Por quê? Porque Newton chegou à conclusão de que os corpos são atraídos pela Terra com uma aceleração que corresponde a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Nula significa zero. E 9,8 metros por segundo ao quadrado não é zero. Então logo concluímos que esta afirmação vai ser falsa. Deixa eu trocar aqui a caneta. Vai ser falsa. Ok, continuando. Temos aí a segunda, diz: na queda livre, a velocidade diminui com o tempo. Vamos lá juntos. Sabemos nós que a queda livre é um movimento acelerado. Então, se é acelerado, nós sabemos que a aceleração é a rapidez com que um móvel varia a sua velocidade. Então, se é acelerado, quer dizer que a velocidade vai tender a aumentar. Então, desta maneira, meninos, constatamos que esta afirmação é falsa, porque está a dizer que a velocidade vai tender a diminuir, enquanto que a velocidade não vai tender a diminuir, a velocidade vai tender a aumentar. Meninos, lembra do exemplo do chapa que o professor deu lá, na sala de aulas? Então, assim sendo, esta afirmação é considerada falsa. Nós consideramos falsa. É falsa, é errado. Não faz sentido isso. Tudo bem? Agora, depois, a queda livre é um caso particular do movimento retilíneo no movimento acelerado. Faz todo sentido. O nome só, movimento retilíneo no movimento acelerado, remete-nos à ideia de que trata assuntos que têm a ver com aceleração, não é? Ok? Queda livre já temos que é um movimento acelerado. Então, pá. Sim, é verdade. Então, colocamos aqui V. Depois, temos aí a quarta afirmação, que vai dizer: o valor da aceleração de gravidade na Terra é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Sim, isso é verdade. Verdade por quê? Porque já dissemos que o cientista Isaac Newton, depois de ter visto a maçã cair, procurou perceber o que estava a acontecer. E ele constatou que a maçã era atraída pela Terra por uma aceleração chamada aceleração de gravidade, que esta é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui nós afirmamos que é verdade. Depois, temos aqui: se abandonarmos duas esferas de massas diferentes, de uma mesma altura, chegará ao chão primeiro a de maior massa. Vamos lá, meninos. De uma forma espontânea e hipotética, sem nenhuma análise, podemos nós dizer que esta afirmação é verdadeira. Mas recordam-se vocês que esta afirmação
era verdadeira para o Aristóteles. Aristóteles, ele que trouxe esta afirmação. Então era verdadeira para ele, por quê? Porque ele fez um experimento onde colocou uma pena, depois colocou uma pedra, aonde deixou cair luz, então, mas só que a pedra chegava primeiro e a pena chegava mais tarde. Então, Galileu veio explicar de que não, Aristóteles, a pedra está em queda sim, mas a pena não está em queda. O que está acontecendo com a pena? A pena está a flutuar. Então, se está a flutuar, nós não podemos dizer que os dois corpos estão em queda. Então, sugeriu Galileu que fosse realizado este experimento aonde? Num ambiente chamado vácuo, aonde não existe ar, não existe nenhum atrito do ar. Então, assim se realizou a experiência e constatou-se que Galileu estava ele falando a verdade. Existem vários vídeos na internet que vocês podem consultar. É só escrever no YouTube. Experimento da queda livre dos corpos. Nada a aparecer. Onde ver? Chegam taxativamente ao mesmo tempo, com a mesma velocidade. Por quê? Porque estão eles em queda com a mesma aceleração, que eu e você já conhecemos. Qual é? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, esta afirmação é falsa. Por quê? Porque o corpo mais leve e o corpo mais pesado chegam ao mesmo tempo. Então, ela está a dizer aqui que o mais pesado é que vai chegar antes do mais leve. E isso é mentira. Sabemos nós que tanto o leve, tanto o pesado chegarão ao solo ao mesmo tempo. Não importa se é pena, não importa se é pedra de não sei quantos quilogramas, não interessa. Basta colocarmos em queda livre os dois corpos em um ambiente onde não haja atrito do ar, que é o vácuo, os dois chegam ao solo ao mesmo tempo. Depois, temos o número 6. Diz, na Terra, a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Os corpos caem mais rapidamente do que na Lua, onde a gravidade é 1,6 metros por segundo. Vamos lá, meninos. Recordem-se do exemplo que eu vos fora dado, dos chapas, em que estamos lá atrasados e dissemos para o cobrador, acelera! Então ele vai acelerar. Então, o que acelera mais, provavelmente, o que vai acontecer? A velocidade vai ser maior. O que acelera menos, a velocidade vai ser menor. Então, consequentemente, estamos aqui, apresentaram-nos a aceleração de gravidade na Terra, aqui disseram que é 10 metros por segundo ao quadrado, e apresentaram-nos a aceleração de gravidade na Lua, que é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, consequentemente, como vocês já sabem, que quanto maior for a aceleração, maior vai ser a velocidade. Então, podemos afirmar que, na verdade, sim, na Terra, os corpos caem mais rapidamente do que na Lua. Percebeu? Então, logo, consequentemente, esta afirmação vai ser verdadeira. E morreu. Então, vou fazer assim para que tu possas conseguir fazer um screenshot. Fala screenshot aí. Fala screenshot. Só pausar o vídeo. Faz screenshot. Releia N vezes. Procure perceber noutras fontes. Use todo tipo de informação que tu puderes. Mas que gira em torno do que o professor te está aqui a trazer. Já está. Continuando. Vamos agora analisar o segundo exercício. Que este segundo vai dizer o seguinte. Querendo determinar a altura de um edifício, a aluna da 8ª classe deixou cair uma pedra do terraço e ouviu o som do impacto da pedra com o asfalto após 12 segundos. Calcule, sabendo que a gravidade é de 10 metros por segundo. Calcule a altura do edifício. A linha A. Calcule a velocidade da pedra ao chegar ao chão. Está bem, meninos? Primeiro passo. Vamos aqui colocar os dados.
dados. Esse é o primeiro passo. Quais são estes dados? Disseram-nos que levou 12 segundos. Então, tempo é igual a 12 segundos. Depois, disseram-nos que a gravidade é 10 metros por segundo. Vem para aqui. Diga, gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? 10 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração de gravidade. Ok. Sabendo disso, vamos passar para outro aspecto, que é colocar o pedido. Que nem é um, são dois, então são pedidos. Pedidos. Ok. Nos pedidos, vamos colocar a linha A, querem o quê? Querem a altura do edifício. H. Tim, tim. Morreu. A linha B, querem o quê? A velocidade com que a pedra chega ao solo. Tim, tim. Ok. Agora vamos passar para a resolução. Escreve. Resolução. Aqui na resolução, o que vai acontecer? Na resolução, o professor aconselhou que coloque a resolução inerente a tal linha que pretende resolver. Por exemplo, aqui nesse caso, vamos começar com a linha A. Então, coloca a resolução da linha A. Assim. Tem algum problema? Acredito que não. Ok, vamos procurar focar só a resolução. Então, temos aqui na resolução, primeiro passo, o professor disse-te que tu deves colocar a equação. Qual é a equação? A equação da altura. A altura vai ser igual ao quê? A gravidade, a aceleração de gravidade, vezes o tempo ao quadrado, sobre 2. Essa é a equação. Passo a seguir vai ser fazer a substituição, onde vai dizer que vai ser igual. A aceleração de gravidade é o quê? 10 metros por segundo. Depois, o tempo é 12 segundos. Então, não se esqueça de colocar ao quadrado. Tudo dividido por 2. Só fizemos uma mera substituição. Estamos a conseguir perceber? Ok. Então, passo a seguir é só colocar a altura vai ser igual ao quê? Mantenha o 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui esqueceu o professor de escrever o quadrado. Já escreveu. Então, vezes, vamos lá, 12 segundos ao quadrado. Sabemos nós, quando temos o 2 aqui, e temos entre parênteses, quer dizer que esse 2 é tanto para o 12, é tanto para o 2. Então, vamos lá, para o S, nesse caso que é o tempo segundo. Ficamos com 12 ao quadrado, vamos ter 144, porque 12 vezes 12. Vocês sabem muito bem isso mais que eu, não é? 12 vezes 12. Depois, segundo elevado a 2, então, segundo ao quadrado. Então, tudo dividido por 2. Agora vamos dizer, a altura vai ser igual a o quê? Este segundo ao quadrado vai cortar com este aqui, porque este está por baixo e este está por cima, então corta, podemos simplificar. Depois ficamos aqui com 10 vezes 144. Tudo isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1440 metros. Tudo dividido por 2. Algum stress até aqui? Acredito que não. Não é? Conseguem ver aí, tudo bem? Continuando. Então, a altura passa a ser igual ao quê? 1440 dividido por 2. Deixa lá, professor, calcular. Calcula, professor. 74. Não, 72. 72. Espera verificar. 72 vezes 2. 4. 7 vezes 2. 14. É isso. Então, ficamos com 72. Depois desse zero, não esquece. Traz para aqui. Metros. Esta é a altura
na qual esta menina da 8ª classe deixou cair a tal pedra. Tudo bem? Está aqui, ficou a resolução. Isto é o nosso rascunho. Então, a resolução é esta. Tudo bem? Então, vamos passar para a resolução da linha B. Então, escreve. Resolução. Parênteses retos. A linha B. Fechou. Tudo bem? Vamos lá. O professor já disse. Antes de começar tudo, coloca a equação. Na linha B querem a velocidade. Então vamos escrever aqui. Velocidade vai ser igual a o quê? Me diga, fala. Ok. É isso mesmo. A gravidade vezes o tempo. Onde vais dizer que a velocidade vai ser igual. A gravidade qual é? 10 metros por segundo ao quadrado vezes o tempo qual é? Volta para aqui. 12 segundos. Vem, escreve aqui. 12 segundos. Aonde passas. Antes de passar para o passo a seguir, pode logo simplificar esse segundo ao quadrado com este segundo. More. Então, ficas aqui com velocidade igual. Alguém pode perguntar, mas professor, por que morreu? Não tem problema. Sabe que ter segundo ao quadrado é o mesmo que ter segundo vezes segundo. E como estás a ver que este está aqui, tem esta barra, quer dizer que ele está embaixo, está no denominador. É a mesma coisa que ter segundo em cima e aqui embaixo ter segundo vezes segundo. Então este aqui morreu com este aqui. Tudo bem? Então, volto a sublinhar, esta parte é rascunho, que só precisava de esclarecer. Então, continuando, ficamos com 10 metros vezes 12. Então, isto aqui vai dar 120 metros por segundo. Então, esta é a velocidade. Vou tentar subir aqui para tentar fazer vou apanhar um apanhado total para que possas fazer um screenshot. Vamos lá para a linha A, é só aqui. Pode fazer o screenshot. Só pausar o vídeo e fazer o screenshot. É aqui. A linha A, vai. Pá, acredito que já está. Então, depois vamos para a linha B. Vou tentar fazer um zoomzinho aqui. Pá, é só apanhou. Já está. Fez screenshot. Good. Já está. Tá bom. Então, esta era a resolução da linha... do número 2. Ok, vamos para o número 3. O número 3 vai dizer o seguinte. Um corpo A foi largado de uma altura de 125 metros, num lugar onde a aceleração de gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. E vai dizer, na linha A, quanto tempo durou a queda? Se antes nos davam o tempo para acharmos a altura, agora estão-nos a dar a altura para acharmos o tempo. Simples. Vamos lá. Bem, se um outro corpo B, com o triplo da massa, fosse abandonado da mesma altura, quanto tempo levaria para chegar ao chão, ou seja, ao solo? C. Com que velocidade os dois corpos chegarão ao solo? Está bom, meninos. Vamos resolver. Não sofre. Basta você ver exercício. Não sofre, não é sofrer. Começa. Diz dados. Dados não é para sofrer. Dados. Se é dados, vamos lá. O que te deram ali? Altura. Vem para aqui. Escreve. H é igual. Quanto é? 125. Então coloca aqui. 125 metros. Depois, a seguir, qual é o outro dado que te deram? Gravidade. Sofre. Escreve G aqui. G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Mais algum outro dado que te deram? Não. Morreu. Vamos lá. Pedido. Escreve. Pedidos. Tipo, nenhum. Pedidos. Então, nos pedidos, na linha A, querem o tempo.
A linha B querem... Se um outro B com o triplo da massa fosse abandonado da mesma altura, quanto tempo levaria para chegar ao solo? Então, querem o tempo que leva o corpo B. E aqui querem o tempo que leva o corpo A. Tudo bem? Corpo A, aqui o corpo B. Até aqui, vamos lá. Vejam, até aqui, estamos a falar do corpo A. Até aqui. O corpo B é introduzido aqui, na linha B. Tudo bem? Então quer dizer que na linha A, por questões de organização, querem o tempo de A, B, querem o tempo de B. Depois, a linha C, vamos dizer, com que velocidade os dois corpos chegam ao chão? Com que velocidade? Então, logo, querem a velocidade de A, querem a velocidade de B. Tudo bem? Algum stress? Não. Agora vamos para a resolução. Não sofres, nem devia ser ensinado isto. Não sofre. Escreve aqui. Resolução. Então, vamos resolver primeiro a linha A. Então, coloca aqui A, assim. Sim, fechou. Ok, a resolução da linha A. Primeiro ponto, o professor já falou, não sofre. Isso aqui é receita de bolos, não sofre. Para passar disso, o professor já disse, coloca a equação. Qual é a equação? É do tempo, porque quer tempo. Então, coloque tempo na queda livre. Vai ser igual a raiz quadrada de quê? De 2 vezes a altura sobre a gravidade. Tem alguma coisa aqui? Não tem nada. Então, onde vai ser? Tempo vai ser igual a raiz quadrada de quê? De 2 vezes 125 metros sobre 10 metros por segundo quadrado. Até aqui, tudo bem? Ok. Depois, passa a seguir. Diz tempo vai ser igual a raiz quadrada. 2 vezes 125 vai dar 250 metros sobre 10 metros por segundo ao quadrado. Então, onde vai dizer que o tempo vai ser igual a ok. Antes de virmos neste passo, há coisas que nós podemos simplificar aqui, que é metro com metro. Depois, esse zero com esse zero. Então, este segundo estava a dividir, vai passar a multiplicar. Então, ficas com raiz quadrada de 25 segundos ao quadrado. Aonde posso dizer que o tempo vai ser igual a ok. Vamos lá. Raiz quadrada de 25, o que vai ser? Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de segundo ao quadrado é segundo. Então, o tempo de A, esqueci de pôr A aqui, vamos colocar A. Tempo de A, ou o tempo do corpo A, é 5 segundos. Tudo bem? O tempo do corpo A, o tempo que o corpo A levou para chegar ao Sol é de 5 segundos. Depois, vamos para a resolução da linha B. Resolução. Não é? De quê? Da linha B. Então, meninos, na resolução da linha B, não é nada mais nada menos que nós recordarmos os conceitos. Querem o tempo de B. Então escreve tempo de B. Mas você já sabe que, segundo Galileu, tanto o corpo mais pesado como o corpo mais leve, se estiverem em queda livre, devem chegar ao solo ao mesmo tempo. Isso
está provado cientificamente. É ciência. Então, logo, não precisa sofrer. Se estão na mesma altura, só triplicou a massa. Não fez nada. O tempo vai continuar a ser o mesmo. Então, o tempo de B vai ser igual ao tempo de A. E tudo isto é igual a 5 segundos. Não sofre. Viu? Tem algum outro aqui? Não tem. Está bom. Então, vamos passar para a linha C. A linha C que é esta, que era as velocidades de A e de B. Meninos, vamos lá para aqui. Escreve resolução da linha C. Não é? Então, primeira coisa que nós vamos constatar aqui é que já sabemos que o tempo de B é igual ao tempo de A. Consequentemente, a velocidade de B vai ser igual à velocidade de A. Então, o professor está a dizer o seguinte, que é só calcular uma das velocidades. Tendo uma das velocidades, tem a outra. Chegou? Vamos lá então. Vou dizer, velocidade de A vai ser igual a quê? A gravidade vezes o tempo. Onde direi que a velocidade de A é igual. A gravidade qual é? 10 metros por segundo ao quadrado vezes o tempo que leva este corpo A. É de 5 segundos. Então, fazendo a simplificação, este modo, com este aqui, então ficamos com a velocidade de A igual a o quê? A 10. 10 vezes 5 vai ficar o quê? 50. Perdão, o professor aqui. 50. 50 o quê? Metros por segundo. Essa é a velocidade. Então, como já dissemos aqui, é só vir por aqui. Diz que é 50 metros por segundo. Aqui o tempo é o quê? 5 segundos. Algum stress? Não devia ser ensinado isto. Não devia. Então, como querem saber a velocidade de B, você não tem nenhum problema. Pode escrever aqui. A velocidade de B é igual a 50 metros por... Pegou. Bora que já está aqui em cima. Escrevi aqui. Só aqui embaixo. Tudo bem? Tem algum stress? Tem nada isto aqui. Ok. Vamos lá tentar aqui. O professor vai levantar. Tentar ver se vocês conseguem fazer screenshot. Começamos daqui. Vamos lá. Assim. Façam lá screenshot. Tá aí. Tchan tchan. Catá. Vamos lá aqui embaixo. A linha B. Tchan tchan. Catá. Ah, não tem nada. E já está. Está. Ok, vamos agora analisar. Já estamos no fim, estamos na reta final. Vamos analisar este 4 e 5 só. O 4 que vai dizer? Vai dizer defina. Defina o quê? Dinâmica. Meninos, o professor já disse que a dinâmica é uma parte da mecânica que estuda os movimentos e as suas respectivas causas. A dinâmica é uma parte da mecânica que estuda os movimentos e as suas causas. Ponto. Basta. Não se fala mais no assunto. B. Defina a força. Meninos, recordam-se muito bem do exemplo que o professor deu. Um determinado menino está a correr. Você quer lhe fazer parar. O que você faz?
Se lhe pega, aplica uma força, não é? De repente, você está a ver um menino está a engonhar. Você quer lhe fazer ele andar rápido. Provavelmente você vai lhe empurrar. Então vai aplicar uma força. Está bom. De repente estás a assistir indivíduos que provavelmente estejam sob efeito de alguma substância. Estão a brigar. Estão com as suas caras bem lisinhas. Depois da briga, um dá um soco ao outro. Pum! De repente o olho fica tchuim, cheio. Aplicou o quê? Força. Então, o que aconteceu com o olho? O olho ficou deformado. Então, estás a conseguir perceber que essa força consegue alterar o estado de repouso de um determinado corpo. Se estava em repouso, entra em movimento. Estás a ver que essa mesma força consegue fazer um corpo que estava em movimento ficar em repouso. Estás a ver essa mesma força consegue fazer um corpo que estava tão lindinho, uma face lindinha, já não está mais lindinha, está deformada. Então, força, o que é? É toda a causa capaz de alterar o estado de movimento ou de repouso e causar deformações. Ponto. Fala mais nada. Então, quando a questão do movimento e repouso, pode começar com repouso, depois dizer movimento, tanto faz. Bastar que estes elementos, os três, que aqui deixei ficar, estejam dentro desta definição. Mais uma vez, o que seria força? Força é a causa capaz de alterar o estado de movimento ou de repouso e causar deformações. Causa deformações nos corpos. Está bom. Depois vamos à unidade da força. A unidade da força no sistema internacional é Newton. O professor vai escrever aqui agora. É Newton, assim. Tem N. É Newton. É Newton por quê? Em homenagem ao cientista Isaac Newton. Tudo bom? Ok. Os elementos... Antes disso, meninos, a força é uma grandeza vetorial. Sendo uma grandeza vetorial, existem elementos que definem uma grandeza vetorial, que são 4. Toda grandeza vetorial é definida por 4 elementos essenciais que não podem faltar. Toda grandeza vetorial. Que são ponto de aplicação. Recorda no exemplo que vos dei aí, né? Onde provavelmente brigaram aqueles dois homens. Ao brigarem, um bateu no olho do outro. O ponto de aplicação qual foi? Foi o olho, sem dúvida. Depois, intensidade. A intensidade é aquele assunto que nós sabemos. Bateu muito, bateu pouco. É a intensidade disso. Então, provavelmente, se ficou inchado, bateu muito. Aí, ok. Depois, continuando. Sentido e direção. Tem que ter sentido e tem de ter direção. Tudo bom? Ok. Passado esse aspecto, vamos passar para o ponto a seguir, que é o 5. Aqui no 5, vai dizer assim: determina analiticamente a força resultante para cada caso. Meninos, recordam do exemplo que o professor deu de uma criancinha a brincar com boneca? Então ela vai brincando com sua bonequinha. Lá, 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 lá. Então, que seria este exemplo. Então, de repente, vem uma outra criança. Em que chegar essa criança quer arrancar a boneca da esta que estava a brincar lá, 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 lá. Então, arranca. Então, começa a discussão. Minha, tua, minha, tua. Então, puxa, minha, tua. E de repente aparece uma outra criança e ajuda a primeira criança. E estas ganham. Que podemos colocar ser este lado. Ganham. Então, depois o professor diz para vocês: se eu pedisse-vos a força resultante, como é que vocês fariam? Já que estão a brigar, neste caso, este caso representa a briga, porque este está a puxar para este sentido e este está a puxar para este sentido. Tudo bem? Está a puxar para sentidos contrários. É ou não é? Então, logo, consequentemente,
O que nós vamos fazer? Você não sofre, vem, escreve assim. Força resultante é igual. Escreve F1, depois vem aqui e escreve F2. Então, qual é o sinal que há de ver aqui? Se estão com sentidos contrários, claramente que aqui tem que ser menos. Se estivessem com o mesmo sentido, seria mais. Vamos lá ver aqui. Olhando para aqui, nós estamos a conseguir observar que estão com sentidos iguais. Este aqui está a ir para lá, este também está a ir para lá. Para lá onde? Está a ir para a direita. Para mim, eu estou aqui. Está a ir à direita. E este aqui também está a ir à direita. Este aqui está a ir à esquerda, este está a ir para a direita. Então, estão a ir para sentidos contrários. Então, é menos. Quando vão para o mesmo sentido, é mais. Então, vens para aqui, escreves. Força resultante vai ser igual a força 1 mais força 2. Tudo bem? Então, aqui fica mais quando o sentido é o mesmo, fica menos quando os sentidos são diferentes. Tudo bem? E depois daí para frente não tem ciência nem deve ser ensinado. É só substituir. Vamos lá. Por exemplo, para aqui. É só substituir. Diz força resultante vai ser igual. Força 1 o que é? 3 newtons. Mais força 2 qual é? 4 newtons. Digam lá qual é o resultado. É isso. 7 newtons. Fechou. Vens para este outro. Força resultante vai ser igual. Força 1 qual é? 8 newtons. Menos a força 2 qual é? 3 newtons. Então, a força resultante passa a ser igual a 5 newtons. Já morreu. Entendeu? Então, deixa aqui o professor subir para fazer um zoom. Então, este assunto aqui é aquele que vocês já sabem, nem precisamos sofrer. Vamos para aqui. Aqui é onde você deve fazer zoom aqui. E pelo que eu entendi, vocês perceberam muito bem este exercício. Exercícios dessa espécie. E que provavelmente vão arrebentar. Ok. Entretanto, meninos, desejo-vos bons estudos e que tirem boas notas. Espero que se vocês estudarem, além de estudar, se esforçarem muito bem, hão de ter 17, 18, 19, até alguns vão ter 20. Então é só estudar. Tudo bom? Tchau, tchau. Até ao dia do teste. Qualquer dúvida é só colocar no grupo do WhatsApp. É de abrir todos os grupos. Estarão abertos para simplesmente dúvidas. Não é para andar a falar outras coisas.